Ela estava parada ali, segurando o pano de limpeza, quando o dono do hotel a humilhou na frente de todo mundo. Riu da cara dela. Disse que gente assim não deveria estar perto dos hóspedes importantes. Um sheik árabe observava tudo, até que ela começou a falar em árabe perfeito. Amira acordou quando o céu ainda estava escuro. Não precisava de despertador. O corpo já havia se acostumado com aquele horário que a maioria das pessoas nem imagina existir. Levantou da cama sem fazer barulho, deu um beijo na testa da filha que dormia tranquila e saiu de casa levando apenas a mochila velha e a esperança de mais um dia de trabalho honesto. O ônibus das 4:30 da manhã estava vazio, como sempre, e ela aproveitou o trajeto para fechar os olhos e descansar um pouco antes da jornada começar. Chegou no Hotel Imperium quando a cidade ainda dormia. O prédio era imponente, todo de vidro espelhado, com aquelas portas giratórias douradas que pareciam de filme. Ela entrou pela entrada de serviço, como sempre fazia, cumprimentou o segurança noturno que já conhecia de tanto tempo e foi direto para o vestiário trocar de roupa. O uniforme azul claro estava limpo, passado, impecável. Amira sempre fez questão de se apresentar bem, mesmo sendo invisível para a maioria das pessoas que frequentavam aquele lugar. O lobby do hotel era gigantesco. Piso de mármore que refletia as luzes como espelho, lustres de cristal que deviam custar mais que ela ganhava em anos de trabalho, e aquele cheiro de perfume caro misturado com flores frescas que eram trocadas todos os dias. Amira começou a limpeza pelo canto mais distante, sempre metodicamente, sempre com cuidado para não deixar nenhuma marca, nenhuma mancha. Ela tinha orgulho do trabalho que fazia. Podia ser faxineira, mas era a melhor faxineira daquele hotel, e todo mundo sabia disso. O sol estava começando a nascer quando o movimento no hotel mudou completamente. De repente, seguranças apareceram de todos os lados. Gerentes corriam de um lado para o outro com tablets e walkie-talkies, e uma agitação que Amira nunca tinha visto tomou conta do lugar. Ela se afastou discretamente, continuando seu trabalho sem atrapalhar, mas observando tudo com curiosidade. Algo muito importante estava para acontecer. Foi quando ele entrou. O Sheikh Abdullah Al-Mansuri chegou acompanhado de uma comitiva que parecia não ter fim. Homens de terno preto, seguranças particulares, assistentes carregando maletas de couro e aquela aura de poder que só gente muito rica consegue ter. O sheik usava trajes tradicionais árabes, brancos e impecáveis, e tinha aquele porte de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionar. A recepção inteira se curvou em reverência, e o silêncio que se instalou era quase religioso. Logo atrás dele, entrou o dono do hotel, Sr. Marcelo Tavares. Era um homem que transpirava arrogância pelos poros, sempre de terno italiano caríssimo, cabelo preso para trás com gel demais e aquele sorriso falso de quem sorri com a boca, mas não com os olhos. Ele gesticulava exageradamente, falando alto demais, rindo alto demais, tentando impressionar o sheik com cada palavra. Amira conhecia bem aquele tipo. Gente que mede o valor dos outros pelo tamanho da conta bancária. Ela tentou se afastar ainda mais, praticamente se fundindo com a parede, mas continuou limpando porque o trabalho não podia parar. Foi quando ouviu a voz de Marcelo chamando, alta e irritada. "Você aí, a da limpeza!" Amira fingiu que não tinha ouvido. Continuou passando o pano no balcão da recepção, de costas para ele, rezando para que ele estivesse falando com outra pessoa. "Ei! Estou falando com você!" Não tinha como ignorar. Ela se virou devagar, segurando o pano de limpeza com as duas mãos e olhou para o patrão. Marcelo estava vermelho de raiva, como se a simples presença dela fosse uma ofensa pessoal. "O que você ainda está fazendo aqui? Não vê que temos hóspedes importantes chegando?" "Senhor, eu estava apenas terminando a limpeza do lobby, como sempre faço neste horário." Amira respondeu baixinho, com a voz educada de sempre. "Terminando a limpeza? Você está estragando o ambiente? Suma da minha frente agora. Vá para os fundos, para o depósito, para qualquer lugar que você não seja vista. Hóspedes desse nível não podem ser incomodados com isso." Ele fez um gesto vago, apontando para ela, como se Amira fosse algo sujo que precisava ser removido urgentemente. Ela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a cabeça baixa e começou a juntar seus materiais de limpeza rapidamente.
Alguns funcionários da recepção olharam para o chão, constrangidos, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada quando Marcelo tratava alguém mal. Amira pegou o balde com os produtos de limpeza e começou a se afastar em direção ao corredor dos fundos. Mas o destino tinha outros planos. Ela não viu que um dos seguranças do sheik havia deixado uma mala no caminho. E quando tentou passar, tropeçou. O balde caiu, a água se espalhou pelo chão de mármore e o barulho ecoou pelo lobby inteiro como um trovão. O silêncio que se seguiu foi terrível. Todo mundo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Amira se abaixou rapidamente, tentando limpar a água com as mãos, pedindo desculpas baixinho, sentindo as lágrimas começarem a queimar nos olhos, mas se recusando terminantemente a chorar ali na frente de todo mundo. Mas que incompetência é essa? A voz de Marcelo explodiu como bomba. Ele veio caminhando até ela com passos pesados, a cara vermelha de fúria. Você consegue ser mais desastrada ainda? Na frente do nosso hóspede mais importante? Foi sem querer, senhor. Eu não vi a mala. Vou limpar tudo agora mesmo. Você não vai limpar nada. Você vai sair daqui imediatamente. Olha só o que você fez. Marcelo se virou para o sheik e sua comitiva, abrindo os braços em um gesto teatral de desespero. Mas não parou por aí. O que ele disse em seguida foi pior do que qualquer coisa que Amira poderia imaginar. Vejam o tipo de gente que às vezes consegue entrar aqui. Não sei nem como deixaram ela trabalhar em um hotel desse nível. Gente assim deveria estar longe de hóspedes como os senhores. Longe mesmo. No esgoto, talvez, onde não possam causar problemas. Algumas pessoas na recepção riram. Hóspedes bem vestidos que estavam fazendo check-in. Funcionários que queriam agradar o patrão. Até um segurança deu uma risadinha abafada. Amira sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela já tinha sido invisível antes. Já tinha sido ignorada. Mas nunca tinha sido humilhada daquele jeito, na frente de tanta gente, como se fosse menos que nada. Senhor, por favor, eu só preciso limpar isso e vou embora. Ela tentou mais uma vez, a voz quase quebrando. Limpar? Você já fez estrago suficiente. Saia agora antes que eu chame a segurança para te tirar daqui. Marcelo estava se exibindo. Não era sobre a água no chão. Era sobre mostrar poder, sobre deixar claro para o sheik que ele tinha controle total sobre tudo e todos ali, inclusive sobre as pessoas que considerava descartáveis. E Amira, naquele momento, era vista exatamente assim, descartável. Ela juntou seus materiais com as mãos tremendo, a cabeça baixa, tentando se tornar ainda mais invisível do que já era. As risadas continuavam ecoando ao fundo. Algumas pessoas tiraram os celulares para filmar, porque a humilhação virou entretenimento. Ninguém ajudou. Ninguém defendeu. Todo mundo apenas assistiu enquanto uma mulher trabalhadora era tratada como lixo. Mas teve alguém que não riu. O Sheik Abdullah Al-Mansuri estava parado no meio do lobby, observando toda aquela cena com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Seu rosto estava sério, muito sério, e seus olhos seguiram Amira até ela desaparecer pelo corredor dos fundos. Ele não disse uma palavra, não fez nenhum gesto, apenas observou. E algo naquele olhar indicava que aquela história estava longe, muito longe de terminar. Amira entrou no vestiário dos funcionários e trancou a porta por dentro. Só então permitiu que as lágrimas começassem a cair. Não era choro alto, não era desespero. Era aquele choro silencioso de quem já aprendeu a sofrer sozinha, de quem não tem o luxo de desabar, porque tem uma filha esperando em casa, conta para pagar, aluguel atrasado. Ela se sentou no banco de madeira velha e encostou a cabeça na parede fria, tentando respirar fundo, tentando se recompor antes que alguém entrasse e perguntasse o que tinha acontecido. As mãos ainda tremiam quando ela pegou o celular do bolso. Era um aparelho simples, tela rachada, bateria que não durava o dia inteiro, mas funcionava. Amira abriu a galeria de fotos, aquela pasta escondida que ninguém além dela sabia que existia. As imagens que guardava ali eram de outra vida, de outra versão dela mesma, que parecia ter existido em outro planeta. A primeira foto mostrava uma mulher elegante, cabelo solto e brilhante, vestido longo de seda, sorriso largo e genuíno. Era ela. Ou melhor, era quem ela costumava ser. Estava em frente ao Burj Khalifa,
O prédio mais alto do mundo, com o céu de Dubai azul demais ao fundo. Parecia impossível que aquela mulher da foto e a faxineira humilhada fossem a mesma pessoa. Ela passou o dedo pela tela, indo para a próxima foto. Khalil. O coração dela apertou como sempre apertava quando via aquele rosto. Ele estava sorrindo, de óculos escuros, com aquele jeito confiante de quem nasceu em berço de ouro, mas nunca deixou isso subir a cabeça. Eles estavam em um jantar, ela de vestido vermelho, ele de terno branco impecável, e a felicidade estampada no rosto dos dois era impossível de fingir. Amira conheceu Khalil de um jeito que parecia coisa de filme. Ela trabalhava como tradutora em uma empresa brasileira que tinha filial em Dubai. Era nova, cheia de sonhos, falava português, inglês e tinha começado a aprender árabe por pura curiosidade. Quando a empresa mandou ela para os Emirados para ajudar em uma negociação, nunca imaginou que aquela viagem mudaria sua vida completamente. Khalil era o representante da empresa árabe com quem estavam negociando. Empresário bem-sucedido, de família tradicional, mas com aquele jeitinho moderno de quem tinha estudado fora e conhecido o mundo. Eles se conheceram em uma reunião de negócios. Ele falou em árabe, ela traduziu perfeitamente. E quando os olhos dos dois se encontraram, alguma coisa aconteceu. Algo que nenhum dos dois esperava. O namoro foi rápido. Khalil era atencioso, respeitoso, engraçado. Levava ela para conhecer os lugares mais bonitos de Dubai. Apresentou a cultura árabe de um jeito que fez Amira se apaixonar não só por ele, mas por tudo aquilo. Ela passou a estudar árabe de verdade, com professores nativos, mergulhando no idioma com uma dedicação que impressionava até os próprios árabes. Em poucos anos, falava fluentemente, conhecia os dialetos, entendia as nuances culturais. Quando Khalil pediu ela em casamento, Amira nem precisou pensar duas vezes. A cerimônia foi linda, misturando tradições brasileiras e árabes, e pela primeira vez na vida ela se sentiu completa. Eles se mudaram para uma cobertura com vista para o Golfo Pérsico. Ela trabalhava como consultora de idiomas para empresas internacionais. A vida era boa. Não, a vida era perfeita. Mas a família de Khalil nunca aceitou aquele casamento. Para eles, Amira era a estrangeira que tinha roubado o filho, a nora que não pertencia àquele mundo, a mulher errada que ele deveria ter evitado. Tentaram disfarçar no começo, mas a rejeição estava ali, clara como o sol do deserto. Nas reuniões de família, ela era ignorada. Nas festas, era tratada com educação gelada. E sempre, sempre, tinha aquele olhar que dizia que ela não era bem-vinda. Khalil defendia a esposa, brigava com a família, dizia que amor era mais importante que tradição. Mas Amira via o sofrimento nos olhos dele. Via como ele ficava dividido entre a mulher que amava e a família que o criou. E aquilo doía mais do que qualquer rejeição direta. As coisas pioraram quando Amira engravidou. Deveria ter sido o momento mais feliz da vida deles, mas a família de Khalil ficou ainda mais distante. Disseram que aquela criança não seria verdadeiramente árabe, que seria misturada demais, que Khalil estava cometendo um erro que as próximas gerações pagariam. Yasmin nasceu linda, perfeita, saudável. Amira olhou para aquele rostinho e jurou que daria tudo, absolutamente tudo pela filha. Khalil segurava a bebê como se estivesse segurando o maior tesouro do mundo. E por alguns meses, eles foram felizes apesar de tudo. Felizes apesar da família. Felizes dentro da bolha que construíram para se proteger. Foi quando a vida decidiu destruir tudo de uma vez. Khalil precisou viajar para fechar um negócio em Abu Dhabi. Era rotina. Ele fazia aquele trajeto várias vezes por mês. Amira se despediu dele na porta, deu um beijo, disse que amava. Não tinha como saber que aquele seria o último beijo, a última despedida. O telefonema veio no meio da madrugada. A voz do outro lado era de um dos irmãos de Khalil, fria, distante, mecânica. Houve um acidente. Khalil não resistiu. Era para Amira ir ao hospital buscar os pertences. O mundo desabou. Amira não lembra direito dos dias que se seguiram. Lembra do funeral, de como a família de Khalil a culpou por tudo, de como disseram que ele estava distraído por causa dos problemas em casa, de como ela era a responsável por terem perdido o filho.
Lembra de ter segurado Yasmin no colo enquanto lágrimas caíam sem parar, sem conseguir acreditar que aquilo era real. A parte mais dolorosa veio depois. A família de Khalil deixou claro que Amira não era mais bem-vinda. Disseram que ela tinha direito a nada, que tudo pertencia à família dele, que ela deveria voltar para o Brasil e deixar aquela história para trás. Quando Amira tentou argumentar, quando mostrou que legalmente tinha direitos, eles fizeram sua vida virar inferno. Processos intermináveis, advogados caríssimos que ela não podia pagar, ameaças veladas de que poderiam tentar tirar a guarda de Yasmin. Amira tomou a decisão mais difícil da vida. Pegou a filha, 2 malas de roupas e voltou para o Brasil. Deixou para trás a cobertura, o carro importado, as joias, as contas bancárias. Deixou para trás a vida que tinha construído. Voltou para o país que tinha saído anos antes, sem casa, sem emprego, sem nada além de uma bebê nos braços e um coração despedaçado. A chegada ao Brasil foi brutal. Amira não tinha para onde ir. Os pais tinham partido anos antes. Ela era filha única, não tinha família próxima. Alugou um quartinho minúsculo em uma pensão barata, sobreviveu com o pouco dinheiro que tinha guardado e começou a procurar emprego. Mas o mercado de tradutoras estava saturado, as empresas queriam gente com disponibilidade total e ela tinha uma criança pequena para cuidar. Foi quando viu o anúncio de vaga para faxineira no Hotel Imperium. Pagava razoavelmente, tinha horários flexíveis, não exigia experiência. Amira olhou para Yasmin dormindo no colchão no chão, pensou no aluguel atrasado e tomou a decisão. Se precisava ser faxineira para sobreviver, então seria faxineira. Não tinha vergonha de trabalho honesto. Tinha vergonha era de não conseguir sustentar a filha. Ela nunca contou para ninguém sobre Dubai. Nunca mencionou que falava árabe fluentemente. Nunca disse que tinha sido casada com um empresário rico. Não porque tinha vergonha, mas porque sabia que ninguém acreditaria. Quem olhava para ela limpando o chão imaginaria que ela já havia jantado em restaurantes onde uma refeição custava mais que um salário mínimo. Quem veria ela de uniforme de faxina pensaria que ela já tinha conversado com diplomatas e empresários em 3 idiomas diferentes. Amira guardou aquela vida no fundo da alma, trancou com chave e seguiu em frente. Todos os dias acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo doer, voltava para casa e cuidava da filha com todo o amor do mundo. Yasmin era pequena demais para lembrar de Dubai, pequena demais para saber que já tinha vivido em um apartamento de luxo. E talvez fosse melhor assim. Mas às vezes, em momentos como aquele, depois de ser humilhada na frente de dezenas de pessoas, Amira se permitia olhar para as fotos e lembrar. Lembrar que já tinha sido alguém. Lembrar que sabia coisas que a maioria daquelas pessoas que riam dela nunca saberia. Lembrar que dignidade não se mede pelo uniforme que você veste. Ela limpou as lágrimas, guardou o celular, respirou fundo. Tinha trabalho para terminar. Tinha uma filha esperando em casa. Tinha contas para pagar. A humilhação daquele dia ia passar, como todas as outras tinham passado. Amira se levantou, lavou o rosto na pia, arrumou o cabelo e voltou para o corredor. O que ela não sabia era que aquele dia estava longe de terminar e que, às vezes, o universo tem um jeito estranho de fazer justiça quando a gente menos espera. Amira tinha acabado de voltar para o corredor dos fundos quando ouviu a confusão começando. Gritos. Muitos gritos. Vinha da direção da sala de reuniões VIP, aquela área do hotel que só gente muito importante tinha acesso. Ela continuou limpando, tentando se manter invisível como sempre, mas não conseguia deixar de prestar atenção no que estava acontecendo. A porta da sala se abriu com força e a gerente Cristiane Lopes saiu praticamente correndo, com o rosto vermelho e uma expressão de pânico que Amira nunca tinha visto nela. Cristiane era daquelas mulheres sempre controladas, sempre com tudo sob controle, mas naquele momento parecia estar à beira de um colapso nervoso. Ela pegou o celular e começou a fazer ligações desesperadas. Preciso de alguém que fale árabe. Agora! Não! A Débora não está conseguindo. Ele não está entendendo nada do que ela diz. Não sei o que fazer. Ele está furioso. Amira sentiu o coração acelerar. Problema com o idioma. Árabe. Ela se aproximou discretamente, fingindo que estava limpando o corredor,
mas na verdade tentando entender melhor o que estava acontecendo. Pela porta entreaberta da sala de reuniões, conseguia ouvir vozes alteradas. E uma delas estava falando em árabe. Não era árabe qualquer. Era o dialeto específico do Golfo Pérsico, com aquele sotaque característico que ela conhecia tão bem. Dona Cristiane, a senhora está chamando? Amira perguntou baixinho, se aproximando. Não, você não. Continue seu trabalho. Cristiane respondeu sem nem olhar para ela, completamente absorta no telefone. Alô? Sim, é urgente. O Sheik Abdullah está prestes a cancelar toda a hospedagem e o Sr. Marcelo está entrando em desespero. Foi quando Marcelo saiu da sala. O homem que horas antes estava tão confiante, tão arrogante, agora parecia um animal acuado. O terno estava amassado, o cabelo que antes estava perfeitamente arrumado agora estava bagunçado, e ele suava tanto que parecia ter tomado banho de roupa. Cristiane, cadê a intérprete que você disse que era boa? A mulher não consegue entender metade do que ele está falando. Senhor Marcelo, a Débora é a melhor que temos. Ela fala árabe, tem certificado, trabalha com a gente há anos. Pois ela não está entendendo nada. O Sheik está falando cada vez mais rápido, mais irritado. E a idiota fica só repetindo que não consegue compreender direito. Isso é inaceitável. Marcelo deu um soco na parede, assustando todos os funcionários que estavam por perto. Amira nunca tinha visto o patrão daquele jeito. Ele sempre foi arrogante, mas agora estava completamente fora de controle. Vocês não entendem a gravidade disso? Aquele homem não é um hóspede qualquer. Ele é dono de uma das maiores redes de hotéis do mundo. Veio aqui para avaliar se vale a pena fazer parceria com a gente. Se ele cancelar, se ele sair daqui insatisfeito, não é só a hospedagem que perdemos. Perdemos um contrato de milhões. Milhões! A voz dele ecoou pelo corredor. Alguns hóspedes que passavam pararam para ver o que estava acontecendo. Cristiane tentou acalmar o patrão, mas era inútil. Marcelo estava em modo de pânico total. Ele está dizendo que quer mudanças urgentes na suíte presidencial, mas ninguém consegue entender exatamente o que. Está falando de questões religiosas, de ajustes específicos, e a Débora não consegue traduzir direito. Cada vez que ela tenta, ele fica mais irritado. Foi quando a porta da sala se abriu novamente e o Sheik Abdullah saiu. Seu rosto estava fechado, sério, e ele falava em árabe rapidamente com um dos assistentes que o acompanhava. Marcelo praticamente se jogou na frente dele. Vossa Excelência, por favor, dê-nos mais alguns minutos. Já estamos resolvendo o problema da comunicação. O Sheik nem olhou para ele. Continuou falando em árabe com o assistente, fazendo gestos largos que indicavam frustração profunda. Dentro da sala, Débora, a intérprete, estava sentada com a cabeça entre as mãos, claramente derrotada. Ela tentou se levantar e se aproximar novamente, mas o Sheik levantou a mão, mandando ela parar. Então ele falou, em árabe, claro, mais alto o suficiente para todo mundo ouvir. E Amira entendeu cada palavra, cada sílaba, cada nuance. Ele estava dizendo que aquilo era uma falta de respeito absurda, que ele tinha pedido uma coisa simples e ninguém ali parecia capaz de entender, que estava começando a achar que aquele hotel não tinha o nível de profissionalismo que ele esperava. Marcelo olhava desesperado para Débora, esperando tradução. A mulher tentou, gaguejando. Ele está insatisfeito com o serviço. Acho que quer ir embora. Acho! Marcelo explodiu. Acho! Você não tem certeza? Você não consegue nem traduzir direito uma frase? Senhor, o dialeto dele é muito específico. Eu estudei árabe padrão, árabe moderno, mas esse sotaque do Golfo eu tenho dificuldade com algumas expressões. Dificuldade? Eu estou pagando você para fazer esse trabalho. Eu não quero dificuldade, eu quero solução. O Sheik fez menção de sair. Seus seguranças já estavam se movimentando, preparando para escoltá-lo de volta para a suíte, ou talvez direto para o carro. Marcelo entrou em desespero total. Se ajoelhou. Literalmente se ajoelhou na frente do Sheik. Por favor, Vossa Excelência, por favor, não vá embora. Vamos resolver isso. Vamos trazer outro intérprete. Vamos fazer o que o senhor quiser. A cena era patética. O homem que horas antes tinha humilhado Amira na frente de todo mundo, que tinha dito que ela deveria estar no esgoto, agora estava de joelhos implorando. Alguns funcionários olhavam com pena.
outros com satisfação de ver o chefe arrogante finalmente enfrentando consequências. O sheik falou novamente em árabe. Amira entendeu perfeitamente. Ele estava dizendo que não era questão de trazer outro intérprete, era questão de respeito, que ele tinha vindo até ali esperando profissionalismo e estava encontrando amadorismo, que já tinha visto o suficiente daquele lugar. Débora tentou traduzir, mas estava tão nervosa que misturou as palavras. Falou algo sobre respeito e amadorismo, mas de um jeito que não fazia muito sentido. O sheik balançou a cabeça decepcionado e começou a caminhar em direção aos elevadores. Foi naquele momento que Amira tomou a decisão. Ela pensou em Yasmin esperando em casa. Pensou nas contas atrasadas. Pensou em tudo que tinha passado, em tudo que tinha perdido, em como tinha engolido humilhações para sobreviver. E algo dentro dela disse que aquele era o momento. Que se ela deixasse aquele homem ir embora sem tentar, se ela continuasse invisível quando poderia fazer diferença, estaria desperdiçando tudo que tinha vivido, tudo que tinha aprendido. Ela largou o pano de limpeza no chão, ajeitou o uniforme, respirou fundo e começou a caminhar em direção ao sheik. Amira, volte para seu posto! Cristiane gritou ao ver ela se aproximando. Mas Amira não parou. Continuou caminhando, com o coração batendo tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. O sheik já estava quase no elevador quando ela abriu a boca e deixou as primeiras palavras saírem. Em árabe. Árabe perfeito. Com o sotaque exato do Golfo Pérsico. Com a pronúncia impecável de quem viveu anos imersa naquele idioma. Com todo respeito, Vossa Excelência, eu entendi perfeitamente o que o senhor disse. E posso ajudar. A sala inteira congelou. O sheik parou no meio do passo e se virou devagar. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver de onde tinha vindo aquela voz. Marcelo ficou paralisado, a boca aberta em choque total. Cristiane soltou o celular das mãos. Débora olhou para Amira como se estivesse vendo um fantasma. E Amira continuou falando, em árabe fluente, sem gaguejar, sem hesitar, com uma naturalidade que deixava claro que aquilo não era decorado, não era ensaiado. Era real. O sheik deu 2 passos na direção dela, os olhos fixos no rosto daquela faxineira que acabava de fazer algo absolutamente impossível. O silêncio que tomou conta daquele corredor era tão pesado que parecia sugar o ar. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Todo mundo estava processando o impossível que acabava de acontecer. A faxineira, aquela mulher invisível que horas antes tinha sido humilhada publicamente, estava ali parada, falando em árabe fluente com um sheik do Oriente Médio. O sheik Abdullah deu mais alguns passos na direção de Amira. Seus olhos estudavam cada detalhe do rosto dela, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Ele respondeu, ainda em árabe, com a voz cheia de curiosidade e descrença. Amira entendeu perfeitamente. Ele estava perguntando quem ela era, de onde tinha aprendido a falar daquele jeito, porque uma funcionária de limpeza dominava um dialeto que até intérpretes profissionais tinham dificuldade. Amira respondeu com calma, mantendo o respeito na voz, explicando em árabe que poderia ajudar a traduzir o que ele precisava, que entendia perfeitamente as questões que ele havia levantado sobre a suíte. O sheik inclinou a cabeça de lado, ainda incrédulo, mas havia algo no jeito dele que mostrava interesse genuíno. Espera, espera! Marcelo finalmente encontrou a voz, saindo do estado de choque. O que está acontecendo aqui? Amira, você fala árabe? Ela se virou para o patrão e pela primeira vez desde que tinha começado a trabalhar naquele hotel, olhou diretamente nos olhos dele sem baixar a cabeça. Sim, senhor, falo. Como assim você fala árabe? Desde quando? Desde sempre, senhor. Só nunca foi relevante mencionar. A expressão no rosto de Marcelo era uma mistura de choque, confusão e algo que parecia raiva de ter sido feito de bobo. Cristiane estava boquiaberta, o celular ainda caído no chão. Débora olhava para Amira com uma mistura de alívio e vergonha. Os outros funcionários que tinham se juntado no corredor sussurravam entre si, tentando entender como aquilo era possível. O sheik falou novamente, dessa vez diretamente para Amira, ignorando completamente todos os outros. Ele estava dizendo que gostaria de testar se ela realmente entendia tudo,
que faria algumas perguntas específicas sobre suas necessidades e veria se ela conseguia traduzir corretamente. Amira concordou com um aceno de cabeça respeitoso. Eles entraram na sala de reuniões. O sheik, sua comitiva, Marcelo, que praticamente se jogou para dentro atrás deles, Cristiane ainda tentando entender o que estava acontecendo, e Amira, a faxineira que de repente tinha se tornado a pessoa mais importante daquele hotel. O sheik se sentou na cabeceira da mesa enorme de mogno. Amira ficou de pé do lado, com a postura ereta de quem estava acostumada a ambientes formais. Marcelo tentou se sentar também, mas um dos assistentes do sheik indicou educadamente que seria melhor ele ficar em pé, ao fundo. A humilhação no rosto de Marcelo era visível, mas ele não tinha escolha a não ser obedecer. Então o sheik começou. Falou em árabe sobre suas necessidades específicas para a suíte presidencial. Explicou que precisava de ajustes na decoração por questões religiosas, que alguns dos quadros nas paredes tinham representações que eram inadequadas para suas crenças, que precisava que a cama fosse reposicionada para ficar voltada em direção específica para suas orações. Falou sobre horários de refeições, sobre tipos de alimentos que não podia consumir, sobre a necessidade de um espaço privado para suas práticas religiosas diárias. Amira traduziu tudo, cada palavra, cada detalhe, cada nuance. E não era apenas tradução mecânica. Ela explicava o contexto cultural, esclarecia o porquê de cada pedido, dava sugestões de como o hotel poderia atender aquelas necessidades de forma respeitosa e eficiente. Falava alternando entre português para Marcelo e árabe para o sheik, criando uma ponte perfeita entre os dois mundos. Marcelo ouvia tudo com uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Cristiane fazia anotações freneticamente no tablet. Os assistentes do sheik trocavam olhares aprovadores, e o próprio sheik ia relaxando gradualmente, a irritação no rosto dando lugar a algo que parecia respeito. Depois de uns 15 minutos de conversa intensa, o sheik se recostou na cadeira e fez uma pergunta diferente. Desta vez, não era sobre a suíte, era pessoal. Ele queria saber onde Amira tinha aprendido árabe, se tinha estudado no Oriente Médio, se tinha família árabe. Pela primeira vez, Amira hesitou. Olhou para baixo, respirou fundo, e quando levantou os olhos novamente, havia uma tristeza ali que não estava antes. Ela respondeu em árabe, com a voz mais baixa, mais íntima. Contou que tinha vivido em Dubai por anos, que tinha sido casada com um empresário árabe chamado Khalil al-Rashid, que a vida tinha outros planos e os havia separado de forma inesperada e dolorosa. O sheik se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Ele repetiu o nome, Khalil al-Rashid. Disse aquele sobrenome devagar, como se estivesse tentando lembrar de algo. Então fez outra pergunta, mais específica, sobre qual família al-Rashid, de qual região, qual era o negócio da família. Amira respondeu com detalhes, e foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. O sheik bateu a mão na mesa, não de raiva, mas de reconhecimento súbito. Ele conhecia aquela família, conhecia Khalil. Tinha feito negócios com os al-Rashid anos atrás. Eram parceiros comerciais em alguns empreendimentos hoteleiros. A conversa que se seguiu foi intensa. O sheik perguntava, Amira respondia. E quanto mais ela contava, mais evidente ficava a expressão de indignação no rosto dele. Ela explicou como tinha voltado ao Brasil sozinha, como a família de Khalil a tinha rejeitado, como tinha perdido tudo e precisado recomeçar do zero. Não entrou em detalhes dolorosos, não dramatizou, apenas contou os fatos com aquela dignidade silenciosa de quem já chorou todas as lágrimas que tinha para chorar. O sheik ficou em silêncio por um longo momento quando ela terminou. Então falou, ainda em árabe, mas desta vez com uma emoção na voz que não estava antes. Disse que aquilo ia contra todos os valores do Islã, que uma viúva deveria ser cuidada pela família do marido, não rejeitada, que o que fizeram com ela era uma vergonha, uma desonra. Marcelo estava completamente perdido. Não entendia nada do que estava sendo dito, mas pela linguagem corporal conseguia perceber que algo muito sério estava sendo discutido. Tentou interromper algumas vezes, mas Cristiane o segurou pelo braço, sussurrando para ele ficar quieto. Finalmente, o sheik se virou para Marcelo e falou em inglês.
Um inglês carregado de sotaque, mas perfeitamente compreensível. Esta mulher resolveu em 15 minutos o que seus profissionais não conseguiram resolver em 1 hora. Ela entende minha cultura, minha língua, minhas necessidades. Ela é exatamente o tipo de profissional que um hotel internacional deveria ter. Marcelo forçou um sorriso, tentando recuperar algum controle da situação. Sim, sim, Vossa Excelência. Nós temos muito orgulho da Amira. Ela é uma das nossas melhores funcionárias. O sheik olhou para Marcelo com uma expressão que deixava claro que ele não era bobo. Interessante, porque mais cedo hoje eu vi o senhor tratando esta melhor funcionária como se ela fosse lixo. Vi o senhor humilhando ela na frente de todo mundo, dizendo que ela deveria estar no esgoto. O silêncio que caiu na sala foi diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de acusação, de vergonha exposta, de verdades inconvenientes vindo à tona. Marcelo ficou branco. Cristiane fechou os olhos. Os assistentes do sheik olharam para Marcelo com desprezo evidente. Eu estava nervoso com a chegada de Vossa Excelência. Disse coisas no calor do momento. Não foi nada pessoal. Não foi pessoal? O sheik se levantou, a voz subindo de tom. O senhor humilhou publicamente uma mulher trabalhadora, fez piada com ela na frente de dezenas de pessoas e agora diz que não foi nada pessoal? Vossa Excelência, por favor, deixe-me explicar. Não precisa explicar. Eu vi tudo. Eu estava lá. E sabe o que mais eu vi? Vi uma sala cheia de gente rindo junto com o senhor. Vi gente tirando foto. Vi funcionários do seu hotel, pessoas que deveriam estar protegendo seus colegas, rindo de alguém que estava sendo humilhado. Marcelo tentou falar, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez desde que Amira o conhecia, o homem arrogante estava completamente sem ação. O sheik se virou para Amira. Você pretende continuar trabalhando aqui? A pergunta pegou Amira de surpresa. Ela olhou para o sheik, depois para Marcelo, depois para as próprias mãos, e quando respondeu, foi com uma honestidade dolorosa. Preciso trabalhar, Vossa Excelência. Tenho uma filha para criar. Não posso me dar ao luxo de escolher. O sheik assentiu, pensativo. Então disse algo que fez o coração de todos na sala pararem por um segundo. E se eu te der uma escolha? Amira olhou para o sheik sem entender completamente o que ele queria dizer com aquilo. Uma escolha? Que tipo de escolha? Ela abriu a boca para perguntar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o sheik continuou falando. Antes de eu fazer minha proposta, preciso que todos nesta sala entendam quem eu realmente sou. Ele olhou ao redor, fazendo questão de encontrar os olhos de cada pessoa presente. Meu nome é Abdullah Al-Mansuri, e eu não sou apenas um hóspede avaliando este hotel. Marcelo franziu a testa, confuso. Cristiane parou de fazer anotações no tablet. Todos estavam prestando atenção total. Eu sou o proprietário da Al-Mansuri International Hotels. Talvez vocês conheçam pela sigla AIH. Somos donos de 143 hotéis de luxo em 37 países diferentes. Ele fez uma pausa, deixando a informação afundar. E desde o ano passado somos também os novos proprietários majoritários da rede Imperium Hotels, incluindo este aqui. O tablet escorregou das mãos de Cristiane e caiu no chão com um barulho seco. Marcelo ficou completamente pálido, como se tivesse visto um fantasma. Os outros funcionários que estavam na sala se entreolharam em choque total. Isso mesmo, o sheik continuou, a voz calma mas firme. Eu não vim aqui fazer parceria. Eu vim fazer uma visita surpresa para avaliar como um dos meus hotéis está sendo administrado. E vocês sabem o que eu encontrei? Ninguém respondeu. Ninguém conseguia. Encontrei um gerente que humilha funcionários publicamente. Encontrei uma equipe que ri das humilhações. Encontrei despreparo total para lidar com hóspedes internacionais. E encontrei uma joia escondida trabalhando como faxineira porque aparentemente ninguém aqui teve a inteligência de descobrir as habilidades dela. Marcelo tentou falar, a voz saindo trêmula. Senhor Al-Mansuri, eu não sabia, ninguém me avisou que o senhor era... Exatamente esse é o problema. Visitas surpresa existem justamente para ver como as coisas funcionam quando ninguém está se preparando para impressionar o chefe. O sheik cruzou os braços. E o que eu vi foi decepcionante. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a respiração pesada de Marcelo.
Cristiane tinha as mãos tremendo. Amira continuava parada no mesmo lugar, tentando processar tudo aquilo. O homem que ela tinha ajudado não era apenas um hóspede importante. Era o dono do hotel inteiro. O chefe do chefe do chefe. Senhor Al-Mansuri, Marcelo tentou novamente. Por favor, deixe-me explicar. Aquele incidente de manhã foi um mal-entendido. Eu estava estressado com os preparativos para sua chegada. Disse coisas que não devia ter dito. Não foi um mal-entendido, foi uma escolha. O senhor escolheu tratar um ser humano como lixo porque achou que ela não era importante o suficiente para merecer respeito. Eu vou compensar. Vou pedir desculpas para ela, Tarde demais para pedidos de desculpas forçados. O sheik se virou para Amira. Você entende agora por que eu perguntei se você quer continuar trabalhando aqui? Amira assentiu devagar, ainda processando tudo. O sheik continuou, agora olhando diretamente nos olhos dela. Tenho uma proposta para você. Estou expandindo minhas operações na América do Sul. Preciso de alguém que entenda a cultura árabe e a cultura sul-americana. Alguém que fale os idiomas. Alguém que saiba como construir pontes entre mundos diferentes. Ele fez uma pausa. Quero que você seja a diretora de Relações Internacionais da AIH para toda a região sul-americana. O queixo de Marcelo literalmente caiu. Cristiane colocou a mão na boca, abafando um grito de surpresa. Os assistentes do sheik sorriram, como se já soubessem que aquilo ia acontecer. E Amira ficou completamente paralisada. O senhor está falando sério? Completamente sério. Salário compatível com o cargo, obviamente. Auxílio moradia, plano de saúde completo, educação para sua filha nas melhores escolas. Você trabalharia diretamente comigo, coordenando a comunicação entre nossos hotéis e parceiros árabes. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Amira antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de justiça finalmente acontecendo quando ela já tinha desistido de acreditar que podia acontecer. Mas tem uma condição, o sheik acrescentou. Você vai começar trabalhando aqui neste hotel, porque este hotel precisa de mudanças urgentes e você vai me ajudar a implementá-las. Espera, Marcelo interrompeu, a voz aguda de desespero. Senhor Al-Mansuri, eu sei que cometi um erro hoje, mas administro este hotel há 10 anos. Temos bons números, boas avaliações. Números e avaliações não significam nada se a cultura organizacional é podre. O sheik se virou para Marcelo. O senhor está demitido. As palavras caíram como uma bomba. Marcelo cambaleou para trás como se tivesse levado um soco. Demitido? Mas senhor, por favor, tenho família, tenho contas. Eu cometo um erro e sou demitido assim? Não foi um erro. Foi uma série de escolhas ruins que mostram quem o senhor realmente é. E pessoas assim não administram meus hotéis. Por favor, me dê uma segunda chance. Eu vou mudar, vou tratar todos com respeito, O sheik levantou a mão, mandando ele calar a boca. Sabe por que a Amira não merece segunda chance depois do que o senhor fez com ela hoje? Mas o senhor acha que merece? Pense nisso. Marcelo ficou em silêncio, sem resposta. Porque não tinha resposta. Ele sabia, todo mundo sabia, que o que tinha acontecido era simplesmente justiça. Cristiane, o sheik chamou a gerente, que praticamente pulou de susto. Você fica como gerente interina até encontrarmos alguém permanente para a posição e será avaliada nos próximos 3 meses. Se mostrar competência e, mais importante, humanidade, a posição pode ser sua definitivamente. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Cristiane mal conseguia acreditar que não estava sendo demitida também. O sheik se virou novamente para Amira. E você? Aceita minha proposta? Amira limpou as lágrimas do rosto. Pensou na filha esperando em casa. Pensou nas madrugadas acordando no escuro. Pensou em todos os dias em que foi invisível, em todas as vezes que engoliu humilhações para sobreviver. E pensou que talvez, só talvez, o universo tinha um jeito estranho de acertar as coisas quando a gente menos espera. Aceito, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas. Com muito orgulho, eu aceito. O sheik sorriu. Foi a primeira vez que Amira viu ele sorrir de verdade desde que tinha chegado no hotel. Ótimo. Então vamos começar agora. Primeiro,
Você vai me acompanhar para fazer a inspeção completa da suíte presidencial e garantir que tudo esteja de acordo. Depois, vamos jantar e discutir os planos para os próximos meses. Agora? Mas eu estou de uniforme de faxineira. E daí? Você acha que eu me importo com o uniforme? Eu me importo com competência, com caráter, com dignidade. E você tem essas 3 coisas. Ele fez um gesto para a porta. Vamos? Amira assentiu e começou a caminhar ao lado dele. Quando passou por Marcelo, o homem que tinha sido seu chefe por 3 anos, que tinha-a humilhado incontáveis vezes, que hoje tinha atingido o fundo do poço da crueldade, ela parou por um segundo. Sinto muito que tenha terminado assim, Sr. Marcelo, ela disse, e era sincero. Ela não sentia prazer na queda dele, apenas tristeza de que tinha sido necessário chegar até aquele ponto. Marcelo não respondeu. Ficou apenas olhando para o chão, derrotado completamente. Quando Amira e o Sheik saíram da sala, os funcionários que tinham se aglomerado no corredor aplaudiram. Foi um aplauso espontâneo, emocionado, de gente que tinha visto justiça acontecer de uma forma que nunca imaginaram que fosse possível. Rosângela, a colega faxineira de Amira, estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Outros funcionários acenavam, cumprimentavam, alguns até tiraram fotos daquele momento. E enquanto caminhavam pelo corredor do hotel, o Sheik ao lado dela tratando-a como igual, Amira pensou em como a vida é estranha. Como às vezes você acorda achando que vai ser só mais um dia difícil e termina o dia com tudo mudado. Como às vezes, a humilhação que parece ser o fim é na verdade o começo de algo completamente novo. Uma pergunta, o Sheik disse enquanto entravam no elevador. Por que você nunca mencionou que falava árabe? Por que deixou essa habilidade escondida por tanto tempo? Amira respirou fundo antes de responder. Porque aprendi que às vezes sobreviver significa se tornar invisível. Significa esconder quem você realmente é para não dar às pessoas munição para te machucar ainda mais. O Sheik assentiu, pensativo. Pois então deixa eu te ensinar algo que aprendi dirigindo hotéis pelo mundo todo. Pessoas que tentam se tornar invisíveis eventualmente desaparecem por completo. E o mundo precisa de pessoas como você visíveis, brilhando, mostrando o que são capazes. As portas do elevador se fecharam, e pela primeira vez em muito tempo, Amira permitiu que um sorriso verdadeiro aparecesse no seu rosto. A notícia se espalhou pelo Hotel Imperium mais rápido que fogo em mato seco. Funcionários que estavam em outros andares receberam mensagens no celular. A recepcionista ligou para a governanta. A governanta contou para as camareiras. Em questão de minutos, todo mundo no hotel sabia o que tinha acontecido. O Sheik era o dono. Marcelo tinha sido demitido. E a faxineira Amira agora era diretora. Enquanto Amira acompanhava o Sheik Abdullah na inspeção da suíte presidencial, lá embaixo o hotel estava em completo alvoroço. Marcelo tinha sido escoltado até seu escritório por seguranças para recolher seus pertences pessoais. A cena era constrangedora. O homem que sempre entrava naquela sala com arrogância, que mandava em todo mundo, agora estava enfiando porta-retratos e canetas em uma caixa de papelão comum. Cristiane estava na porta, supervisionando conforme o protocolo da empresa exigia. Não falava nada, apenas observava. Marcelo tentou fazer contato visual algumas vezes, talvez esperando alguma palavra de conforto ou solidariedade. Mas a gerente mantinha o olhar profissional e distante. Cristiane, ele finalmente disse, a voz quebrada. Você sabe que eu sempre tratei você bem, não sabe? Você sabe que eu não sou uma pessoa ruim. Ela respirou fundo antes de responder. Senhor Marcelo, o senhor me tratou bem porque eu era útil para o senhor. Mas eu vi como o senhor tratava quem considerava descartável. E agora entendo que gentileza seletiva não é gentileza de verdade. As palavras caíram como pedras. Marcelo voltou a guardar seus pertences em silêncio, derrotado não apenas pelo sistema, mas pela verdade inconveniente que estava sendo jogada na cara dele. Enquanto isso, na suíte presidencial, Amira estava mostrando seu valor de um jeito que nem ela mesma imaginava ser capaz. O Sheik apontava para os quadros nas paredes, e ela explicava em árabe e português alternadamente por que aquelas imagens específicas eram inadequadas culturalmente. Sugeria substituições que manteriam a elegância do ambiente, mas respeitariam as tradições islâmicas. Falava sobre o posicionamento da cama,
sobre a direção da Meca, sobre pequenos detalhes que faziam toda a diferença. Você não é apenas fluente no idioma, o sheik observou impressionado. Você entende a cultura de verdade. Isso é raro, muito raro. Quando você vive imerso em uma cultura por anos, ela se torna parte de você. Amira respondeu com simplicidade. Dubai não foi apenas um lugar onde morei. Foi um lugar que mudou quem eu sou. O sheik assentiu pensativo. Vou ser honesto com você, Amira. Quando entrei naquele lobby hoje de manhã e vi como você foi tratada, fiquei furioso. Mas não sabia ainda que você tinha as qualificações que tem. Eu estava pronto para demitir o gerente por crueldade, mesmo que você fosse apenas uma faxineira sem outras habilidades. Sabe por quê? Amira balançou a cabeça. Porque dignidade não tem nada a ver com cargo ou função. Todo ser humano merece respeito básico. Seu Marcelo falhou nesse teste mais fundamental que existe. Ele se virou para a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Eu construí um império de hotéis baseado em uma crença simples. Hotéis não são sobre luxo, são sobre pessoas. E se você trata mal suas pessoas, seu luxo não vale nada. Naquele momento, o celular de Amira tocou. Ela pediu licença e atendeu. Era da creche da Yasmin, avisando que já estava na hora de buscar a filha. Amira olhou para o relógio e se assustou. Tinha perdido completamente a noção do tempo com tudo que tinha acontecido. Preciso buscar minha filha, ela disse ao sheik, visivelmente preocupada. A creche fecha em meia hora, e se eu pegar o ônibus agora talvez eu consiga chegar a tempo. Ônibus? De jeito nenhum. Meu motorista vai te levar. Não precisa, senhor, eu não quero incomodar. Amira, ele a cortou gentilmente. Você trabalha para mim agora. E meus diretores não pegam ônibus quando há motoristas disponíveis. Além disso, quero conhecer a menina pela qual você fez tudo isso. A palavra diretora ainda soava estranha nos ouvidos dela, como se fosse sobre outra pessoa. Mas ela aceitou a oferta e desceram juntos para o lobby. A cena, quando eles apareceram, foi digna de filme. O lobby estava cheio de funcionários que tinham inventado desculpas para estar ali naquele momento. Queriam ver, queriam testemunhar. Quando Amira passou, houve aplausos. De novo. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas comemoração de justiça. Era reconhecimento. Era respeito. Rosângela estava ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Amira passou por ela, a colega a abraçou forte. Você merece, minha amiga. Você sempre mereceu. Outros funcionários se aproximaram. A recepcionista que tinha rido de manhã agora estava com a cabeça baixa. Desculpa, Amira. Eu devia ter defendido você. Eu fui covarde. Um dos seguranças que tinha dado risadinha quando Marcelo humilhou ela também se aproximou. Foi errado da minha parte. Muito errado. Desculpa mesmo. Amira olhou para cada um deles. Podia ter guardado rancor. Podia ter respondido com amargura. Mas não era quem ela era. A gente erra quando tem medo. Eu entendo. Só não errem de novo. O carro do sheik estava esperando na entrada. Um Mercedes preto, luxuoso, com motorista de terno. Amira entrou meio sem jeito, ainda não acostumada com aquele tipo de tratamento. O sheik entrou atrás dela. Durante o trajeto até a creche, ele fez perguntas sobre Yasmin. Quantos anos ela tinha? Se ela ia bem na escola? Quais eram os sonhos dela? Amira respondia com aquele brilho no olho que toda mãe tem quando fala dos filhos. Contou que Yasmin adorava desenhar, que sonhava em conhecer o mar, que apesar de todas as dificuldades, era uma criança feliz porque tinha amor. Crianças não precisam de luxo para serem felizes, o sheik comentou. Precisam de presença. E você sempre esteve presente para ela, mesmo quando a vida ficou difícil. Quando chegaram na creche, Yasmin estava sentada no banco da entrada, balançando as perninhas, esperando a mãe. Quando viu Amira descendo daquele carro, seus olhinhos se arregalaram de surpresa. Mamãe, que carro bonito! Amira a pegou no colo, abraçou forte, respirou aquele cheirinho de criança que sempre fazia tudo valer a pena. Filha, aconteceu uma coisa muito especial hoje. Muito especial mesmo. O quê, mamãe? A vida da gente mudou. Yasmin não entendia completamente o que aquilo significava, mas via nos olhos da mãe que era algo bom. Algo muito bom. O sheik se aproximou e se abaixou para ficar na altura da menina. Você deve ser a Yasmin. Sua mãe falou muito de você.
Meu nome é Abdullah. Oi, Yasmin respondeu com aquela timidez de criança pequena. Depois olhou para a mãe. Mamãe, por que você não está de uniforme? A pergunta pegou Amira de surpresa. Era verdade. Ela tinha passado o dia todo ainda com o uniforme de faxineira, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Olhou para o sheik, que sorriu. Amanhã sua mãe vai trabalhar com roupas diferentes, roupas de escritório, porque ela não é mais faxineira. Ela é diretora agora. O que é diretora? Yasmin perguntou. É alguém muito importante, alguém que ajuda a tomar decisões grandes. E sua mãe vai ser muito boa nisso. No caminho de volta para casa, Yasmin não parava de fazer perguntas. Como tinha acontecido aquilo? Por que aconteceu? O que ia mudar? Amira respondia a cada pergunta com paciência, tentando explicar de um jeito que uma criança pequena pudesse entender. Quando o carro parou na frente da pensão onde moravam, o contraste era gritante. O Mercedes reluzente na frente daquele prédio velho, com pintura descascada e janelas quebradas. O sheik olhou ao redor, mas não disse nada. Não precisava. Amira, ele disse antes dela descer, amanhã você vai começar seu trabalho de verdade. Mas hoje, vá para casa, descanse, processe tudo o que aconteceu e prepare sua filha para as mudanças que vão vir. Porque quando você trabalha para mim, eu cuido dos meus. E isso inclui garantir que você e Yasmin tenham um lugar digno para morar. Amira não conseguiu segurar as lágrimas. Mais uma vez naquele dia chorava, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de esperança, de um futuro que finalmente parecia possível. Quando subiu as escadas da pensão com Yasmin no colo, olhou para trás e viu o carro ainda parado ali. O sheik tinha esperado para ter certeza que elas entraram em segurança. Aquele gesto simples disse mais que 1000 palavras. Naquela noite, depois de colocar Yasmin para dormir, Amira sentou na beira da cama e olhou para o teto. Pensou em tudo o que tinha acontecido em apenas um dia. Acordou como faxineira invisível. Foi humilhada da pior forma possível. E terminou o dia como diretora de uma rede internacional de hotéis. A vida realmente tinha um jeito estranho de funcionar. 3 meses se passaram desde aquele dia que mudou tudo. O Hotel Imperium não era mais o mesmo lugar. E a mudança começava já na entrada, onde funcionários agora cumprimentavam uns aos outros com respeito genuíno. Onde não havia mais aquela divisão invisível entre quem era considerado importante e quem era considerado descartável. Amira estava em seu novo escritório, uma sala ampla no 10º andar com vista para a cidade. Nas paredes, diplomas de cursos que ela tinha feito nas últimas semanas, fotos de Yasmin e uma foto emoldurada de Dubai que ela finalmente se permitiu exibir. Não escondia mais quem era, não escondia mais de onde tinha vindo. O telefone tocou. Era Cristiane, que tinha provado ser uma gerente excelente nos últimos meses e acabara de ser efetivada na posição definitivamente. Amira, o primeiro grupo do programa Oportunidade acabou de chegar. Estão na sala de treinamento te esperando. Já vou descer. O programa Oportunidade tinha sido ideia de Amira. Aprovado imediatamente pelo Sheik Abdullah, o programa oferecia treinamento gratuito em idiomas e habilidades administrativas para funcionários que trabalhavam em posições operacionais. Faxeiras, seguranças, pessoal da cozinha, manobristas. Todo mundo que quisesse aprender tinha a oportunidade. Quando Amira entrou na sala de treinamento, 20 funcionários se levantaram. Entre eles estava Rosângela, sua antiga colega de limpeza, que tinha se inscrito no curso de inglês. Os olhos da mulher brilhavam de emoção. Bom dia a todos, Amira começou. Sei exatamente como cada um de vocês está se sentindo agora. Sei o que é ser invisível. Sei o que é ter habilidades e sonhos trancados dentro de você porque ninguém nunca te deu a chance de mostrá-los. Mas hoje isso muda. Hoje vocês começam uma jornada que pode levar vocês a qualquer lugar que quiserem ir. Ela falou sobre sua própria história. Contou tudo. Dubai, o casamento, a perda, o recomeço do zero, os anos como faxineira. Não escondeu nada. E quando terminou, não havia um olho seco na sala, porque cada pessoa ali se via naquela história. Cada um entendia que transformação era possível. Depois da aula, Amira tinha uma reunião importante. O Sheik Abdullah estava de volta ao Brasil para uma inspeção de rotina. Eles se encontraram no restaurante do hotel.
e a conversa fluiu naturalmente entre árabe e português, como sempre. Os números melhoraram muito, o sheik comentou, olhando relatórios no tablet. Satisfação dos funcionários subiu 40%. Avaliações de hóspedes aumentaram. E tivemos 0 reclamações sobre tratamento inadequado. 0, Amira. Você transformou a cultura deste lugar em apenas 3 meses. Não fui eu sozinha. Foi todo mundo comprando a ideia de que podemos fazer diferente. De que luxo não é apenas sobre mármore e cristal. É sobre como você trata as pessoas. Essa filosofia está se espalhando. Outros gerentes da rede estão pedindo para implementar programas similares em seus hotéis. Ele sorriu. Você está mudando muito mais do que apenas este hotel. Naquele momento, alguém se aproximou da mesa deles. Amira levantou os olhos e seu coração disparou. Era Marcelo. O ex-gerente estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, mas havia algo novo nos olhos dele. Algo que parecia humildade verdadeira. Senhor Al-Mansuri, Amira, desculpem interromper. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas pedi para a recepção me deixar subir só por 5 minutos. O sheik fez um gesto indicando a cadeira vazia. Sente-se. Marcelo sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável. Eu não vim pedir meu emprego de volta. Vim pedir perdão de verdade. Não aquele pedido de desculpas forçado de 3 meses atrás, mas um perdão real. Amira ficou em silêncio, esperando ele continuar. Esses 3 meses foram os mais difíceis da minha vida. Perdi meu emprego, perdi minha reputação, tive que explicar para minha família por que fui demitido. E sabe o que foi pior? Foi perceber que mereci cada consequência. Que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando era mais novo. Ele respirou fundo e havia lágrimas começando a se formar. Eu tratei você e tantos outros como lixo. Não porque vocês mereciam, mas porque eu podia. Porque tinha poder. E achei que poder me dava o direito de ser cruel. E eu estava errado. Tão errado. O que você está fazendo agora? Amira perguntou, a voz suave. Trabalho como assistente administrativo em um hotel menor. Ganho 1/3 do que ganhava antes. Respondo para a gente que costumava ser minha subordinada. E sabe de uma coisa? Tem sido a melhor coisa que me aconteceu. Porque finalmente entendi o que é estar do outro lado. Entendi o que é ser tratado como descartável. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você não me deve perdão nenhum. Mas eu precisava que você soubesse que mudei. De verdade. Amira ficou em silêncio por um longo momento. Pensou na humilhação daquele dia. Pensou em todas as vezes que Marcelo tinha sido cruel. Não apenas com ela, mas com tantos outros. Mas também pensou em segundas chances. Pensou em como ela mesma tinha sido julgada pela aparência, pela posição, e como tinha doído. Eu te perdoo, Marcelo. Não porque você merece necessariamente, mas porque eu mereço a paz de não carregar raiva. E porque acredito que pessoas podem mudar quando realmente querem. Marcelo desabou em lágrimas. Não eram lágrimas manipuladoras. Eram lágrimas de alguém que finalmente tinha entendido o peso das próprias ações. O sheik observou tudo em silêncio, e quando Marcelo se levantou para sair, o parou. Marcelo, eu tenho um hotel em construção na Zona Sul. Vai precisar de um gerente assistente. Alguém que entenda a importância de tratar bem as pessoas. Alguém que tenha aprendido através de consequências dolorosas. Interessado? Marcelo olhou para o sheik como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. O senhor está me oferecendo uma chance? Estou te oferecendo uma segunda chance. Não desperdice. Quando Marcelo saiu dali, transformado e grato de um jeito que nunca tinha sido antes, Amira se virou para o sheik. Por que fez isso? Porque aprendi com você. Aprendi que justiça não é apenas punição. Às vezes é dar às pessoas a chance de serem melhores. Naquela tarde, Amira saiu mais cedo. Tinha uma surpresa para Yasmin. Durante aqueles 3 meses, com o novo salário, ela tinha conseguido economizar o suficiente para fazer algo que a filha sempre sonhou. Pegou Yasmin na escola particular onde ela agora estudava, com bolsa integral fornecida pela AIH, e foram diretas para a rodoviária. Onde a gente vai, mamãe? É surpresa. 3 horas depois, estavam na praia. Yasmin nunca tinha visto o mar. Quando seus pezinhos tocaram a areia pela primeira vez, quando ela viu aquela imensidão azul se estendendo até onde a vista alcançava,
soltou um grito de pura alegria e saiu correndo. Amira ficou ali parada, observando a filha brincar nas ondas, e pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou na humilhação que quase a destruiu, mas que acabou sendo o começo da transformação. Pensou em como a vida tem um jeito estranho de fazer sentido no final. Pegou o celular e tirou uma foto de Yasmin com o mar ao fundo. Postou nas redes sociais com uma legenda simples. Há 3 meses eu limpava chão de hotel. Hoje sou diretora. Mas o mais importante não é a mudança de cargo. É a lição que aprendi. Nunca deixe ninguém definir seu valor. Você vale muito mais do que qualquer uniforme que vista ou qualquer rótulo que tentem colocar em você. A postagem viralizou. Milhares de pessoas compartilharam. Comentaram suas próprias histórias de superação. E a mensagem de Amira se espalhou muito além das paredes do Hotel Imperium. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Yasmin voltou correndo e se jogou nos braços da mãe, molhada e feliz. Mamãe, esse foi o melhor dia da minha vida. Meu amor, isso é só o começo. Vão ter muitos dias bons pela frente. Você acha que o tio Abdullah ia gostar do mar também? Amira sorriu. Acho que sim. Posso perguntar uma coisa? Pode. E você é feliz agora, mamãe? A pergunta pegou Amira de surpresa. Ela olhou para a filha, para o mar, para aquele momento perfeito, e percebeu que a resposta era simples. Sou, filha. Pela primeira vez em muito tempo, eu sou verdadeiramente feliz. Naquela noite, no quarto do hotel simples, mas confortável onde estavam hospedadas, Amira colocou Yasmin para dormir e ficou olhando pela janela. Pensou no quanto tinha mudado em tão pouco tempo. Pensou em todas as pessoas invisíveis que continuavam por aí, esperando sua chance. E fez uma promessa silenciosa, que usaria sua nova posição não apenas para si mesma, mas para abrir portas, para criar oportunidades. Para provar que dignidade não tem nada a ver com cargo, que valor não se mede por salário e que todo ser humano merece respeito simplesmente por existir. No dia seguinte, quando voltaram para a cidade, havia uma mensagem do Sheikh Abdullah. Ele queria que Amira liderasse a expansão do programa Oportunidade para todos os 143 hotéis da rede. Ela tinha mudado um hotel. Agora ia mudar dezenas deles. E enquanto aceitava aquele novo desafio, Amira olhou para o próprio reflexo no espelho e viu algo que não via há anos. Viu uma mulher que não escondia mais quem era. Viu alguém que tinha sobrevivido ao pior e saído mais forte. Viu dignidade que nenhuma humilhação podia tirar. Porque no final das contas, o uniforme que você veste não define quem você é. As pessoas que te julgam pela aparência revelam mais sobre elas mesmas do que sobre você. E às vezes, a maior vingança não é destruir quem te machucou. É provar, através de dignidade silenciosa e trabalho honesto, que você sempre valeu muito mais do que eles imaginavam. A história da faxineira que falou árabe perfeito e virou diretora se espalhou, inspirou, transformou. E lembrou a todos de uma verdade simples, mas poderosa. Nunca julgue ninguém pela aparência, porque você pode estar humilhando um anjo disfarçado.